Diga seu nome. Celidalva Viana Santo. O que aconteceu, Celidalva? Eu vou contar dois testemunhos que aconteceu comigo, com o meu filho, mas já faz tempo. E o primeiro é que o meu filho, quando ele tinha 2 anos, ele começou a ter convulsão. Do nada, pastor. Eu estava com o meu caçula, né, o George tinha pouco tempo, e de repente o Júnior caiu. Caiu na casa da vizinha, onde eu pagava aluguel, e aí eles correram para me ajudar e tal, e desse tempo para cá o menino começou a ter convulsão. E eu trabalhava numa empresa, daí eu tive que sair, porque eles não me davam acesso de ficar buscando o menino na creche, né? E aí eu fui trabalhar em casa de família justamente para ter essa flexibilidade. De cada vez que o menino caía, alguém me chamava para ir buscar. E assim o Júnior foi, dos 2 anos, e tendo convulsão, e eu fiz de tudo que eu podia e não achava nada. E aí tinha um neuro muito bom na Rebouças, eu não tinha como pagar, mas Deus me dava condição, não sei, e eu pagava convênio. Na época era uma tal de Meca, né? E ele dizia, mãezinha, pode ter sido do parto, porque não achava nada no menino. Mas exames não constava nada. Tudo. Teve uma vez, pastor, que a gente chegou lá em Santo Amaro, acho que umas 7 da manhã, saímos de lá 3 da tarde. O menino fazia aquele negócio que ficava aqui embutido e tomando coisa doce, glicose, para ver se era, né? E ficamos lá o dia inteiro, o bichinho. E nada descobria nada. A única coisa que ele falava que poderia ser do parto. Beleza. E esse menino foi dos 2 e foi indo, caindo e se machucava e tudo. E eu não sabia mais o que fazer, porque, né? E eu tinha muito medo de perder meu filho. Nossa, era o meu primogênito. E o Júnior fez 3, fez 4, fez 5, o Júnior fez 6, o Júnior fez 7, o Júnior fez 8 e caindo. Então era um menino restrito que não podia ir em lugar nenhum. Primeiro que eu não tinha muita condição para levar ele para a excursão que tinha na escola, né? E aí eu sempre privava ele, falava, você vai, quando alguém, né, levava, mas você não vai em piscina, você não vai isso, você não vai aquilo, proibia ele de tudo. E ele foi se restringindo de tudo, assim. E aí, quando ele fez 8, continuou, quando ele fez 9, lembro como hoje, com 9 anos, ele deu a última convulsão, 2h24 da manhã. E uma quarta-feira. E esse menino caiu dentro de um banheiro, que era um cubículo, onde eu morava, aqui no Parque Alexandre, ali no Rio Cotia. E ele caiu, ele virava o olho assim, e o médico dizia, não toca nele, tira tudo de perto e deixa ele folgado. E era muito horrível, pastor, muito horrível. E o Jorge pequeno. Então eu gritava, Jorge, traz, porque ele soltava muita coisa, sabe? Ele defecava. Então era desesperador. E o médico falou para mim não pegar, então eu peguei ele e eu balançava nele assim, filho, filho, filho. E eu gritava desesperadamente, porque eu morava com os 2 só, né? E ninguém ouvia, ninguém me ouviu. Então, Deus voltou ele, e aí ele mole ainda, levei ele para o beliche, e ali ele ficou um pouquinho, dá vontade de chorar. E aí esse menino foi vivendo de novo, tal, eu botei ele para dormir. Eu acho que ele deu outra convulsão, não sei. Beleza. Aí ali eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu nunca mais toco nele, porque eu dava umas palmadas nele. Ele era danado. A senhora fez um voto com o Senhor, não aguento mais ver meu filho sofrendo, e se o senhor curar ele, eu não vou nem tocar mais nele. Não, porque eu dava umas palmadinhas, ele era gênio forte como eu era. Deus ouviu a tua oração? Ouviu, pastor. Deus ele ouviu. E aí, foi a última vez, nessa 2h24 da manhã, ele, com 9 anos, ele deu essa convulsão, eu fiz esse voto, e ali eu tomei posse. O menino merecia tanto apanhar, pastor. Nossa, aquele menino... Gente, é verdade. Quer dizer que Deus te colocou à prova. Deus ouviu você fazendo o voto, mas te colocou à prova. O menino dava trabalho, mas aí era a hora de você cumprir seu voto e não colocar a mão nele. Porque ele tinha o gênio que eu tinha, gênio forte. E esse menino merecia, ele batia no irmão, ele fazia tudo para merecer apanhar, e eu ali, ele ali. E Deus me honrou. Aí fez 10, fez 11. Aí eu, automaticamente, 1 ano depois, eu suspendi o medicamento, que ele tomava um tal de Tegretol, não sei, que era receita por 6 meses, eu ficava adquirindo esse medicamento, que não, né? E aí eu interrompi por minha conta. Eu falei, a partir de hoje você não vai mais tomar esse remédio. Ele já estava garotinho já. E aí ele não tomou mais, acho que uns 11, 12 anos, ele não tomou mais. E aí todo dia, apreensão. Mãe, eu vou para a excursão. Vai, mas não vai para a piscina. Vai, isso, e proibia ele de tudo.
E foi. Esse menino, pastor, cresceu, fez 12, 13, 14, 15 anos, curado. Não teve mais convulsão. Nunca mais. Valeu a pena ter feito aquele voto com Deus. Valeu. Apesar dele ter... Foi difícil cumprir o voto. Meu Jesus, como aquele menino merecia. Oh, Jesus, ele sabe. Aí, pastor, olha só como que é as coisas, né? Aí esse menino fez 14, 15 anos, ficou adolescente. Aí o que ele queria? Ele queria dread. Eu dizia, você não vai pôr. Ele queria isso, queria aquilo. Porque a gente mora em Calcaia, né? Porque aqui é mato, que não sei o que, eu quero sair. Eu falei, você não vai? Não vai sair. Eu, mão de ferro, né? Não saía. Aí tinha festinha na escola de São João, lá no Cidrônia, que ele estudava. Eu levava e buscava. Nem gostava, mas eu estava lá. Para não deixar ele ir. E esse menino começou adolescente, né? Começou a querer ficar rebelde. Não tomava banho, ficava, acho que depressivo, né? Trancado lá, com um pé em cima do beliche e o outro embaixo. Porque ele gosta muito de basquete. Então o negócio dele, ele botava 5 camisas e a bola aqui e estudava e fazia curso e tal, mas ele começou a me querer dar trabalho. Não chegou, mas tentou. Ai, pastor, aí eu vi difícil, porque assim, já não era mais aquela criança que caía. Já era uma adolescente que estava me fazendo ver outro lado, que era coisa ruim do mundo, né? E aí eu lembro como hoje, que ele não tomava banho, ele batia no irmão, ele me respondia uma vez, ele tossiu, ele espirrou, aí eu brincando, né? Falei, tá espirrando, filho? Ele, não, tô tossindo. Oh, aquilo eu chorei, porque ele me deu resposta mal criada. E ele não era assim. E aí ele começou, o inimigo tentou que ia tragar meu filho. Ele pensou, mas ele não conseguiu, porque ele já é derrotado. Aí quando eu vi que eu estava ia perder meu filho para, sei lá, né? E lá tinha muita polícia, e passava para lá, para cá, e eu falava, meu Deus, esse menino quer pôr o dread. Vai que um dia desse ele põe sem a minha autorização, né? Nada contra o dread, mas assim, sabe? Só não concordava com aquilo. Não aceitava. E aí, pastor, eu peguei e fiz de novo, assim, eu lembro como hoje. O quarto assim, aqui está a porta, e eu encostei assim na soleira aqui do quarto dele, e olhando para ele, eu assim, de coração mesmo, eu peguei e falei para Deus assim, porque onde eu nasci, a gente tinha esse negócio de falar assim, que tem uma boa morte, né? Não sei se alguém já ouviu isso, que a pessoa tem uma boa morte, que morra, enfim. Aí eu peguei e falei isso, falei com Deus assim, em pensamento, ele lá, deitado assim, todo fechado, e ele já estava com 16 anos. Mas ele não saía, não me desobedecia, só que ele queria me peitar, ele queria me enfrentar. E eu, forte, né? Aí eu peguei e falei com Deus em pensamento, falei, Senhor, desse jeito, pastor, eu falei, Senhor, se o Senhor vê que eu vou perder meu filho, leve ele dormindo, dê uma boa morte. Eu faz. E meu coração chega e dispara. E ali mas eu entreguei e assim, fiquei aliviada, eu tirei um peso, porque ele já não era mais meu. Pastor, Deus não recolheu meu filho, Deus restaurou meu filho. O menino, hoje ele está com 30 anos, fez 30 anos agora dia 8 de setembro. É um excelente filho, um excelente pai, um excelente esposo. Está se interessando, Deus está abrindo a visão dele espiritual, os ouvidos espirituais. Ele está se interessando pela palavra. Sempre que eu falo alguma coisa, ele fala, não, mãe, eu prefiro que a senhora venha e me conte aqui. E quando eu vou falar de Deus, as coisas de Deus para ele, ele arregala o olho, ele fica feliz, ele está se interessando. Então, é Deus realmente, hoje eu vejo assim, Deus falou, não, eu não vou tirar porque eu te dei, eu vou trabalhar na vida dele. Então, assim, é para os pais que estão aqui, que vocês que estão ouvindo, vocês não abrir mão da família, dos filhos, principalmente dos filhos. Se tiver um problema de saúde, se tiver um problema de rebeldia, seja lá de droga, ou de sei lá o que for de rebeldia, não desista. E faça um voto com o Senhor e venha para a casa deles. E se você cumprir esse voto, se você falar de verdade do seu coração e Deus vê que é do seu coração, Deus vai honrar, porque honrou a mim, que sou prova viva. O meu filho hoje com 30 anos, tem um Miguel de 1 ano e 4 meses, que ele está criando do jeito que ele foi criado, na obediência ali, está se interessando pela palavra do Senhor. Então, assim, eu sou muito agradecida, porque Deus não tirou meu filho, curou primeiro lá com 9 anos, e depois não tirou ele como tirou da... Ouviu a tua oração? Ouviu. Repete seu nome. Celidalva Viana Santos. Parabéns, Celidalva, que Deus abençoe. Vamos aplaudir.